coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Muito bom dia! Quinta temporada do Café Sistêmico, 8 de junho de 2025. Morte e destino, na voz de Elba Ramalho e Safadão. Muito bom dia! Quinta temporada do Café Sistêmico, quarta live. Em ritmo de São João, porque Santo Antônio tá chegando. Muito bom dia, seja muito bem-vinda à quinta temporada do Café Sistêmico. Hoje é a live 4 de 4. Quem gosta de quadrilha aí? Ritmo de festa junina. Quem nunca dançou quadrilha na vida? Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Eu vi que minha convidada já tá aí, já vou chamar ela pra gente começar. Olha pro céu, meu amor. Bom dia! Ritmo de festa junina, ao som de Elba Ramalho. Seja muito bem-vindo. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu baixar aqui. Eu vi que o Instagram já tá bugando a entrada da minha convidada. Vou enviar o convite, Samar. Minuto 8 de junho de 2025, quarta e última live da quinta temporada do Café Sistêmico, especial Bem-Estar Integral. Hoje a minha convidada vai falar sobre o bem-estar emocional, que acho que tem tudo a ver com essa semana. Bom dia, vamos lá, vou mandar novamente. Samara, eu tô te enviando. Igual é. Bom dia, Anestese. Esse é o meu coração. Tá dizendo que não pode participar. Eu acho que é alguma coisa aí no teu Instagram. Mas eu vou ficar encaminhando. Pode, baiano. Gente, eu acho que a melhor época do ano é essa. Maria, eu chamei Santo Antônio, São João e São Pedro, porque não pode? Não pode Um negócio desse na última live da temporada. Não, e o mas Instagram quando não quer eu deixar. vi a querida toda linda de festa junina de São João, eu corri para pegar meu... Tem que ser no ritmo, né? Vamos entrar no ritmo, já que o mês começou agora. A temporada tá acabando, mas o mês começou agora. Então vamos seguir. Para estar caráter, não é? Olha, caráter, né? Tem que ser festa junina. Eu digo que é a melhor época do ano, né? É um mês festivo, é um mês que, assim, muito... um senso de pertencimento, eu percebo, porque a gente volta lá na infância, volta nas quadrilhas, né, nas festas juninas, o Nordeste, os olhos estão voltados para a região Nordeste, eu acho, nível Brasil, né, e assim, todo mundo se confraterniza, enfim, aquela festa, né, eu adoro, adoro, adoro. É para mim a melhor época do ano. E as nossas comidinhas típicas, não é? Típicas Também, da região, também. deliciosas. Que é a comida em si, também, eu acho que o preparo, né? Porque lembra da avó, da bisavó, que iam lá e preparar. Hoje em dia você compra, né, pronta, mas assim, tinha todo um ritual para fazer, colher o milho, plantar o milho, começa da plantação, né? Planta o milho, colhe o milho e faz as comidinhas, enfim. Eu vivi muito isso, que eu, né, no interior, e é muito bacana. Mas então, seja muito bem-vinda à quinta temporada do Café Sistêmico, Live 4, né? Essa temporada especial Bem-Estar Integral. Hoje vamos falar sobre o bem-estar emocional. E para mim é uma honra ter você aqui neste projeto, né? O projeto Café Sistêmico, ele surgiu ali em maio de 2022, 23, eu sempre confundo o ano, 23. E são lives assim que eu faço estilo collabs, né? Que o objetivo é trazer especialistas, convidadas, pessoas especiais para estar aqui, digamos,
estar aqui compartilhando, né, uma conversa enquanto a gente toma café, toma chá, toma água, não importa. O objetivo é confraternizar e levar a nossa mensagem, porque eu acredito que ela sempre vai ressoar de alguma forma em quem está ouvindo, em quem está se permitindo estar aqui nessa meia horinha que passa super rápido. Então, Samara, vou pedir para você se apresentar, né? Para quem não te conhece, que está aqui presente, enfim, passo a palavra. Oh, meu amor, primeiro eu quero agradecer, gostaria de agradecer esse convite maravilhoso do Café Sistêmico, um projeto lindo, belíssimo, eu venho acompanhando, parabéns, viu? Muito obrigada de coração. Sou Samara Lourenço, psicoterapeuta há 20 anos, completando 20 anos esse ano, educadora de coração há 27 anos, especialista em minhas duas especializações últimas em saúde mental, em psicologia positiva e bem-estar, onde sou criadora do método Priorize-se, gestão de vida, e fundadora agora do Instituto Qualidade de Vida e Bem-Estar Priorize-se. E estarei aqui de coração aberto, falando sobre bem-estar emocional com você nessa manhã de domingo. Ai, que bom, que honra, né? Tem uma mulher aqui, uma especialista, uma mulher super gabaritada, mas também mulher, né? Esposa, mãe, enfim, filha. Para mim é uma honra. E, Samara, o que é que a gente poderia falar, assim, o que seria esse bem-estar emocional? Quem está buscando? O que é que você poderia nos brindar nessa manhã falando sobre o bem-estar emocional aqui pra gente? Muitos acham, Lívia, que bem-estar emocional é estar feliz o tempo todo, né? E nós sabemos que isso não é verdade, não é bem assim, né? O bem-estar emocional é você ter recursos internos aqui para lidar com as emoções, todas elas, com esse equilíbrio sustentável, com a clareza das suas emoções, né? E respeito por si mesmo. E como, Samara, que eu faço isso? Existem algumas estratégias através tão simples, tão básica, mas que quando nós não temos, nós nos sentimos às vezes perdidos de si, né? Então, através do autocuidado, de um autocuidado genuíno, não precisa ser muito minucioso, da autorresponsabilidade, através de alguns pilares simples, nós podemos ter esse bem-estar emocional, buscar esse bem-estar emocional, dessa regulação das emoções, desse autocuidado e da autorresponsabilidade. Uma autodescoberta que cura, sabe? Então, vamos começar através desse autocuidado genuíno. Eu não gosto de falar autocuidado simples, porque parece tão irrelevante, né? E não é tão irrelevante assim. O autocuidado genuíno vem através de você olhar para si com um olhar diferenciado, mas com coisas do cotidiano que, se você fizer com um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais de cuidado, se torna viável esse amor que você às vezes cuida do outro com tanto mais de zelo, e para você, para si, você não tem esse zelo todo. Um exemplo, você coloca o outro para dormir, tem tanto zelo pelo cuidado, até não precisa nem ser uma criança. Você fala tanto do cuidado do sono com o adulto. Olha a importância do sono, cuide do seu sono, porque você fica mais irritado. Você fica tão arredio quando não dorme bem. Todo mundo fala aí que é importante dormir e tal. E você? Você cuida do seu sono? É tão regulado, a gente sabe da importância do sono com fervor. Uma coisa simples, uma coisa que é fundamental para o ser humano. O sono reparador dá clareza mental. Quando a gente não dorme bem, é o tipo de autocuidado, do autocuidado genuíno. Quando a gente não dorme bem, as emoções ficam desreguladas.
Você fica realmente... É verdade que fica arredio, fica agressivo. É verdade. É verdade. É verdade que não produz os hormônios necessários se você não dorme de tal hora a tal hora, de madrugada, é quando produz os... É verdade, por isso que falam tanto da importância do sono. É verdade. Você sabe tudo isso, cuida do outro, e por que você não faz? Pois eu nem durmo tão bem assim. Eu só durmo 4 horas, eu só durmo 3 horas, mas eu sei de tudo isso porque eu zelo tanto pelo meu cônjuge, pelo meu filho adolescente, porque de manhã ele está confuso, ele não consegue assimilar o conteúdo, mas não consegue fazer para si mesmo. Você consegue entender essa questão do autocuidado, né? Genuíno, uma coisa simples, não precisa ir para o autocuidado minucioso. O que a gente fala do autocuidado minucioso? O autocuidado minucioso é aquele um pouco mais aprofundado. É uma terapia, é uma estética, que muitos viram para o psicoterapeuta, para um profissional, e dizem, eu não tenho condições financeiras de ter um autocuidado mais aprofundado. Isso fica para as pessoas que têm condições. Gente, você tem condições se você for buscar estratégia. Às vezes, esse bem-estar emocional, às vezes não, sempre esse bem-estar emocional depende de você. Não terceirize sua saúde, nenhum tipo de saúde. Não terceirize. É quando a gente pula para a autorresponsabilidade. Quando a gente passa para o pilar autorresponsabilidade, para o componente autorresponsabilidade, que é uma das chaves e não pilar do priorize-se. Se responsabilize pelas suas questões emocionais, físicas, mentais, ocupacionais. Não justifique sempre culpando o outro. Isso é tão difícil, eu me condicionei a vida inteira assim. Samara, professora, doutora, é muito difícil. Como que eu começo? A senhora me ajuda? Claro, realmente, não é fácil. De um dia para a noite eu estou me responsabilizando, mas o importante é começar. O importante é dar aquele start, né? A mentalidade de crescimento e não a mentalidade fixa, né? Não, meu jeito é assim, eu não mudo e acabou. De jeito algum. Só de você estar aberta para um novo eu. Eu quero, eu preciso. Como é que eu faço? Existem passos excelentes, simples, necessários para a sua evolução. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui num exemplo simples. De uma postura de autorresponsabilidade. Vamos numa relação com um cônjuge. Ele nunca muda. É impressionante. Meu Deus, ele nunca muda ou ela nunca muda. Eu não aguento mais. Nossa, isso é tão ouvido. Eu não aguento mais, ele nunca muda. Eu não sei se acontece com vocês, isso se eu estou criando aqui, mas acontece, né? Vamos mudar para uma atitude de autorresponsabilidade. Essa situação é um pouquinho delicada, eu já venho passando por ela já diversas vezes e eu estou acreditando que se eu não tomar uma postura, uma outra postura, eu não vou sair dela de jeito nenhum. Eu vou puxar para mim essa responsabilidade, e eu vou mudar essa situação para que eu cresça, para que eu evolua, porque do jeito que tá, não dá para ficar. Isso é uma atitude de autorresponsabilidade. E tem pessoas que estão sempre responsabilizando o outro, vem por anos diante da vida numa postura dessa. Você está acompanhando aí? Eu adoro acompanhar, mas eu me empolgo. Samara, eu estava deixando você falando dos pilares, né? Aí eu vi a mentora Master entrando aqui, ela já entra
batendo na porta, fazendo pergunta, né? Mas antes de eu ler a pergunta dela aqui, Nessédia colocou que eu já acordei com um bom dia de Nessédia, né? E aí ela falando da situação, enfim, aí ela colocou aqui, menina, tudo que conversamos. Aí eu digo, é porque eu já estava no campo, porque eu disse, inclusive, ó, daqui a pouco tem uma live com um especialista, então não perca. E ela tá aqui, ela, meu, tipo assim, acho que tá as chavezinhas, né? Tudo caindo, descendo. Mas vamos lá, a pergunta da nossa mentora Eita, Master. Aline Chacon está por aqui. Ela Tá. pede. Ela entra só para, né, fazer um movimento. Postura de enfrentamento diante da vida. E, O que eu posso fazer para resolver essa situação? eita, olha essa Aline Chacon chega com tudo. Ela chegou com Gente, tudo assim, com as outras do café sistêmico. Será que ela chegou com tudo assim? aqui a acolá ela aparece assim e dá uma, sabe? Será que ela chegou com tudo? Só com a Tamara Lourenço que ela tá chegando assim. Hein? Agora eu também É, faço uma pergunta para ela. vai de acordo com a aluna, com a mentorada dela. Aí Eu ela, tipo sei, assim, ela sim, dá, claro, eu estou muito atenta agora, Aline Chacon. Deixa ela. Postura de tratamento. Depende da situação que o sujeito está, ou seja, o indivíduo. Né? O sujeito que chega para a gente muito invéculo, que nós chamamos, né? Que a psicoterapeuta chega. Nós não podemos colocar esse indivíduo para enfrentar a situação de imediato. Né? Nós temos que fortalecer esse indivíduo na autoconfiança, na autoestima, deixar forte a mentalidade desse indivíduo para que ele tenha essa postura de enfrentamento diante da vida. Entendeu? Assuma esse papel, passe por todas as questões, os tipos de responsabilidades para chegar na autorresponsabilidade. Isso daqui é só um pouquinho dos tipos de responsabilidade. Eu comecei pela autorresponsabilidade, porque nós estamos falando sobre bem-estar emocional. Né? Mas existem os tipos de responsabilidades, os tipos de cuidado, para fortalecer esse sujeito, esse indivíduo, que nós chamamos na psicologia, na psicoterapia, sujeito-indivíduo. Esse ser humano, né? Para fortalecer, para ele ir para o enfrentamento. Não é pegar a pessoa e colocar assim, vai enfrentar a vida agora? De jeito algum. Nós fazemos todo o preparo, então depende como esse sujeito chega para a gente. Tá? Respondeu, doutora Aline Chacon? né? Então, Samara, seria tipo assim, Um beijo para você. né? Seria tipo uma escutativa para identificar em que fase aquela pessoa, tipo assim, o que ela é capaz de suportar, né? E aí, a partir do momento, você vai inserindo essa questão da autorresponsabilidade, digamos, propriamente dita, de acordo com o momento em que a pessoa se encontra. É tipo isso, né? Assim? Das responsabilidades, né? Para dentro do priorismo, tem a escutativa da solução que ele vem, porque não tem só a terapia, né? Tem a individual, que é a DFP, tem a mentoria em grupo, que é o Clube VIP Priorize, né? Tem a trilha do profissional de excelência. Então, dentro desses serviços, dessas soluções, nós colocamos o indivíduo nesse enfrentamento. Mas como estamos aqui já fugindo do bem-estar emocional. Uhum. Inclusive, você falou, trouxe o primeiro pilar como sendo do autocuidado, né? E eu falei da questão do autocuidado genuíno. E isso é algo que, particularmente, assim, eu negligenciei por um tempo, porque eu estava focado só no trabalho, trabalho, trabalho. E aí, até que eu comecei eu me descobri, digamos assim, comecei a aprofundar meus conhecimentos no sagrado feminino, que é uma coisa que eu me identifico muito. E o que é o sagrado feminino? É justamente essa questão do autocuidado, né? E você se perceber, você permitir, né, silenciar a mente para escutar a alma, digamos assim. E aí eu lembro da questão do autocuidado, que a gente fica muito, ai meu Deus, o que? Eu vou para massagem, para uma estética, para não sei o que é o minucioso que você citou, né? O tipo. E aí eu lembro que o autocuidado, para mim, que tipo assim, acho que para cada pessoa tem algo que a pessoa se identifica, né? Porque não é uma receita de bolo, uma coisa, não, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E quando falo em autocuidado, a primeira coisa que eu lembro é ler um livro. Eu amo ler, eu adoro ler. Então, assim, aquela pausa ali
24 minutos, que é o que eu leio hoje em dia diariamente, né? Começou com 5 minutos, hoje vai para 24. Mas você se se permitir fazer algo que gosta é um autocuidado, né? E às vezes a gente fica muito se prendendo a isso do que estão dizendo, do que estão falando. E eu achei muito interessante quando você trouxe essa questão do pilar, né? Do autocuidado. Então, eu queria só dar essa colaboração. Isso. O autocuidado é um dos pilares do Priorize, realmente. E eu vou deixar aqui o doutor Arthur Guerra. Ele é um psiquiatra do nosso país, aqui do Brasil brasileiro, mas mundialmente conhecido. Inclusive, deixa eu te falar, essa semana saiu, porque ele escreve semanalmente para a Forbes Brasil. E essa semana saiu ele, na coluna dele, ele falando justamente a temática da nossa live. Eu achei assim incrível a sintonia, sabe? Ele falando essa questão do autocuidado, no bem-estar, a importância do autocuidado no bem-estar emocional. Se as pessoas soubessem a relevância do autocuidado genuíno, justamente desse autocuidado assim que todos podem fazer, sabe? Todos têm acesso. Essa questão que você falou aí, do quanto, da percepção, do quanto você, quando começou a perceber, né? E você, eu tenho certeza que você sentiu essa questão do pertencimento. Quando você começou a perceber dessa importância e começou a se descobrir, essa autodescoberta que começou a lhe curar, veja se faz sentido para você, se eu estou falando com clareza para você. E aí você começou, você foi aprendendo, depois você começou a se inserir nos lugares com firmeza, começou a clarear e depois você começou a pertencer. O que é isso? Segurança psicológica, Lívia. Isso é segurança psicológica. Pertencimento, né? Que todos aí podem conversar sobre pertencimento, mas sobre segurança psicológica, nem todos. Entendeu? E o autocuidado fala sobre isso. O autocuidado é ansioso também. Quando você me fala que aí começou a frequentar massagens, terapia, momentos terapêuticos, não é? E é interessante se você trouxe, né, da questão da segurança emocional. Eu lembrei quando você falou da questão das emoções, né? Eu até anotei aqui que falou do mindset, né? Que eu lembrei do mindset do crescimento, o fixo, né? A síndrome de Gabriela, que a gente muitos de nós temos. Mas é tipo perante a questão de gerir as emoções, que aí eu lembro muito da questão do bem, que trazendo para o bem-estar, mas eu lembrei de depressão, ansiedade, que é, né? As estatísticas estão aí. Mas o quanto é importante a gente aprender a gerir as nossas próprias emoções. E aí você citou o exemplo da questão da autorresponsabilidade, que às vezes, muitas vezes fica vitimista, né, do outro. Ah, porque fulano faz isso, porque o meu ambiente é de tal forma. E eu lembrei que é uma pergunta que eu sempre me faço quando que a gente está em constante oscilação, né? Ou mais ou de menos, enfim, 880. Sim. É como eu me sinto perante a ação do outro, né? Não é o que o outro fez comigo ou o que a coisa está causando, e sim como eu me sinto perante isso. Eu acho que isso é bem assim, interessante de trazer aqui, né? Que tem tudo a ver com a questão de gerir as emoções, do bem-estar, de encontrar, digamos, esse bem-estar emocional. Com certeza. Na verdade, tem a ver com a regulação emocional, não é? E, em seguida, como gerir essas emoções. Você está certíssima. Você identificar, você perceber como se comporta diante daquela emoção, diante daquela situação que você vivenciou ali. Qual o pensamento que você teve, né, daquela situação? Qual a emoção que foi gerida diante daquela situação? Você ficou ansiosa, você ficou alegre, você não se sentiu à vontade e você... Não, eu fiquei muito agitada. Você identificou a emoção, você tentar regular essa emoção. Como que eu vou regular essa emoção? Porque muitos estão falando sobre inteligência, sobre gestão das emoções,
mas e regular essas emoções? Como que eu faço para esse processo acontecer? Né? Então, principalmente quando a gente fala sobre ansiedade, nós não podemos deixar de falar sobre regular essa emoção. Como que acontece? Você, eu acredito que você é da neurociência? Sim, é tão interessante porque começou com o mapa astral. Da mapa astral eu fui para a neurociência, E justamente por causa das benditas emoções. porque quem fala tão bem das emoções, a gente tem que saber um pouquinho da neurociência, porque a gente tá lá a amígdala cerebral para controlar tudo isso, né? Como que acontece essa ansiedade que caminha tão bem ali com o medo, e aí quando a amígdala cerebral manda esse recado para tudo acontecer, né? Todo esse processo e tudo, eu não vou me aprofundar aqui por causa do tempo e porque as pessoas também, a temática não é esse e requer muito, mas aí você sabe como é que isso. E aí vem essa regulação, né? E para a gente saber gerir essas emoções. Mas calma aí, já fica a dica para a gente bater esse papo, né? Já veio neuroquímica do cérebro, já veio na minha cabeça. Traz os hormônios, os neurotransmissores, traz todo mundo. Realmente, muito legal seria, não é? E aí fica nós duas para bater, fica um compromisso firmado. A gente bater esse papo aí, não é? Não ouvi, Não, eu digo anotado. né? Porque seria muito interessante. Mas sim, para a gente identificar nossas emoções, começa pensamento, emoções, comportamento, porque identificou, geriu aqui, regulou, geriu, para poder vir o comportamento. E, Samara, a gente tá aqui, né? Autocuidado, autorresponsabilidade, bem-estar emocional. A nossa live, meia horinha, já estamos chegando nos 5 minutinhos finais. Então, tá a gente dizendo aqui que não conseguiu entrar. Foi. Um monte de gente Ah, que não está conseguindo. poxa, e eu vi que o pessoal ficou bem constante aqui, né? Não sei se fez algum comentário, não apareceu, mas eu acredito que tá ok, porque eu tô vendo o pessoal, quem tá entrando ainda, tá subindo aqui. Mas as considerações finais, né, da nossa live. Eu não sei se teria mais algum pilar, mas o que é que você pode dizer aqui pra gente nesses minutos finais? Não foi bem componentes que eu coloquei desse bem-estar emocional. Coincidiu que um desses componentes, que foi a autorresponsabilidade, autocuidado, e essa regulação emocional, um desses componentes coincidiu que é um dos pilares do Priorize, que é o autocuidado, que foi o autocuidado. Nesses minutos finais, eu deixo uma mensagem assim, que priorizar-se não é egoísmo, não, minha gente. Tá? Se cuide. O autocuidado, principalmente o genuíno, vocês podem fazer. Podem cuidar do sono de vocês, colocar os pezinhos. Uma pessoa chegou para mim uma vez, faz uma semana mais ou menos. Eu não tenho condições de ter um autocuidado assim, de cuidar de mim. Não. Tem, meu amor. Olha, tira 10 minutos para colocar os seus pezinhos na água morna com os sais. Eu não tenho dinheiro para comprar sais, não. Então me fala quais os seus produtos de beleza que você tem no seu banheiro. Tô com vergonha. Fala. Eu tenho um óleo tal. Pega esse óleo, esquenta a água, coloca 10 minutos nos seus pés. Seus pezinhos que sustentam todo o seu corpinho. Para você passar o dia trabalhando. Ai, meu Deus, eu vou fazer. Meu Deus, é milagroso. É milagroso. 10 minutos você já vai começar com esse processo de cuidar de você. Depois você vai cuidar do seu sono. E você vai começar a se priorizar. Começa assim, sabe? Com esse olhar diferenciado para dentro de si. Então, se priorizar não é egoísmo, não. Se eu não cuidar de mim, se eu não olhar para mim, como é que eu vou estar bem, linda, plena, com clareza mental, para cuidar do outro? Para estar bem para o mundo. Com essa viradinha de chave. Eu deixo isso para vocês, deixo essa mensagem para vocês, tá? Com autocuidado, com
essa dica que eu dei de autorresponsabilidade, começa um passo de cada vez, tá? Gerir um pouquinho essas emoções e querendo saber mais, convido a todos a conhecer o Priorize-se, Gestão de Vida, Instituto de Qualidade de Vida e Bem-Estar. Lindo, um projeto lindo, tá? @Priorize-se agora. Me sigam nas redes. Tá bom? Beijo. Lívia, eu agradeço. Gratidão a todos que assistiram. Um beijo para a Aline Chacon, que participou aí lindamente, fazendo perguntas. Né? Não, viu? E foi maravilhoso ter você aqui na live. Você falou a questão do sono, né? E é algo que a gente muitas vezes negligencia devido à nossa rotina e tal. E o quanto é importante, né? O descansar. E esse exemplo que você citou da sua cliente, que eu não tenho, que é aquela mentalidade de tipo assim, eu não, a mentalidade de escassez, de vibrar na falta. Não tenho, não posso, não isso, não aquilo. Assim, o que é que você tem aí, né? Eu tenho isso, então vamos resolver com o que você tem. E aí ela se permitir fazer e ver os benefícios, porque é algo instantâneo, né? Algo assim, tipo, na hora, não é uma coisa que é daqui a um tempo, não, é na hora. Exatamente. Vamos fazer nosso. Está muito distante. Sim, é verdade. Vamos fazer nosso print para registrar. Quem tá aí também, printa a gente, marca o Priorize, marca a Samara, enfim. Eu vou contar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Foi. Oh, meu amor. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer tomar café com você neste domingo, 8 de junho de 2025, né? Em clima de festa junina, ó, temos participação internacional aí. Ingrid, minha terapeuta, acabou de entrar lá de Portugal. E Vandinha colocou, obrigada, meninas. Muito bom iniciar o domingo dessa forma. Gratidão, Vandinha, minha amiga de infância. É uma querida, maravilhosa. E nos brindou aqui com a presença dela. Dia dos Oceanos, ela colocou aí, ó, que ela é dessa área, né? E Dia dos Oceanos me remeteu à água e à emoção, né? Tudo a ver com. Olha, tudo conectado. Com certeza. Tudo conectado. Um beijo, Samara. Muito bom. E vamos para o nosso próximo projeto. Tchau, gente.